Falamos um pouco, né, sobre a lírica de Camões, então vamos para a parte 2 do vídeo, que fala sobre a sua poesia épica. Camões escreveu a maior obra épica da língua portuguesa, conhecida como Os Lusíadas. Os Lusíadas, ele procura narrar, ele narra a viagem de Vasco da Gama até as Índias. Portugal estava começando a crescer economicamente, né, em comparação com os outros países europeus. E nesse crescimento econômico, então, trazer especiarias, trazer riquezas do Oriente até a Europa, na verdade, consistia parte aí da economia portuguesa. Então, narrar a história de Vasco da Gama até as Índias, na verdade, foi uma grande fonte de riqueza material que Portugal pôde ter. Camões, ele dedica essa obra, né, ao rei de Portugal, e depois que ele resolve dedicar essa obra ao rei de Portugal, né, ele divide a sua obra em 10 cantos, que significa 10 capítulos. Ele vai usar a mitologia o tempo todo dentro da sua obra, embora Portugal seja um país muito católico. Era e continua sendo, né? Mas ele vai usar a mitologia para dizer que alguns deuses, a deusa Tétis, por exemplo, vai proteger a embarcação, vai proteger os portugueses até a Índia e a volta da Índia até Portugal, porque graças às invenções lá e às proteções, eles disseram que tudo correu bem, que tudo deu certo, né, com relação à viagem, justamente por isso que Camões volta com essa riqueza material aí, com essa riqueza literária. Ele utiliza a oitava rima, ele usa versos decassílabos, é importante destacarmos isso para vocês entenderem por que ele se enquadra dentro aqui, né, do classicismo. Ele conta então, além de contar a viagem, eles falam, né, que Vasco da Gama ele foi convocado pelo rei para acompanhar a tripulação e para relatar tudo o que estava acontecendo ali mesmo. E ele relatando essa viagem, ele já diz que os tripulantes vão receber a proteção da deusa Tétis e eles vão ser atrapalhados pelo deus Baco. Embora Baco, na mitologia, represente o deus das festas e dos vinhos, no caso de Os Lusíadas, ele vai trazer as tempestades, os ventos e vai tentar o tempo todo atrapalhar essa tripulação. Claro que não vai conseguir, né? Porque a Tétis o tempo todo vai estar ao lado deles. Ele usa também uma figura chamada Velho do Resteiro, que é uma pessoa que, né, uma entidade que o Camões ele cria para representar as ambições do povo português, porque todo mundo pensava em ir pela riqueza, mas sem pensar nas suas famílias, nos filhos. Então Camões criou o Velho do Resteiro para dizer que a tripulação estava amaldiçoada, e amaldiçoada porque também pelas ambições do povo português. Lá na frente, né, a gente percebe também que há uma outra figura mitológica que é o gigante Adamastor. E o gigante Adamastor ele era apaixonado pela Tétis e ele representa o Cabo das Tormentas, né, antes da chegada dos portugueses até a Índia então. E ali, né, nós sabemos que é uma travessia muito difícil, e aí essa travessia vai ser representada pelo gigante Adamastor, e Vasco da Gama vai conseguir sucesso porque a Tétis vai conseguir, né, entreter o gigante Adamastor enquanto eles passam pelo caminho ali. A obra Os Lusíadas ela é uma obra muito interessante, embora ela seja produzida, né, no século XVI, a história é muito legal, esse envolvimento que há com a mitologia, esse trabalho, esse recurso todo literário, esse recurso desde a época do classicismo é importante. Eu solicitei que vocês fizessem essa leitura também no bimestre e eu incito-os a ler, né? É uma obra interessante. Existe ela em história em quadrinhos também, é muito legal, mas é importante ler na íntegra e entender bem essa obra. Entender quais são os outros participantes da tripulação, conhecer qual foi o trajeto marítimo, né, desde a saída de Portugal até a chegada à Índia, a volta da Índia até Portugal. Tem um caso, por exemplo, histórico dentro da obra muito legal, que é o caso de Inês de Castro, que foi uma rainha coroada depois de morta, para vocês terem uma ideia. A Inês de Castro ela era uma amante, né, do Dom Pedro, e ela não podia casar-se porque ela era empregada da esposa do Dom Pedro. Mas o Dom Pedro ele era apaixonado por ele. E o rei então pede para Dom Pedro ir para outro lugar para ele poder, na verdade, se afastar da sua amada. E aí ele pede que matem a Inês de Castro. A Inês de Castro então ela foi esquartejada. Quando Dom Pedro descobre, né, e depois que ele toma o poder, ele fala, vamos desenterrá-la e vamos coroá-la. Há literaturas que dizem que ele fez um casamento com a morta, mas há literaturas que dizem apenas que ela foi
coroada como rainha, a rainha de Dom Pedro. E aí é um episódio que Camões resolve contar sobre a história portuguesa. Então vale a pena ler, tem várias curiosidades e eu espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar algumas atividades e aqui a gente pode falar então da lírica que fala desse sentimento, mas um sentimento muito racional. Lembrem disso, sentimento racional, transição entre a medida velha e medida nova, né? E na época que nós vamos ver que vai ser a grande inovação e destaque até hoje para a literatura portuguesa. Um beijo!